O vento do Mediterrâneo soprava sal e mistério naquela manhã. Alexandria despertava lentamente, e o porto fervilhava de vozes, cordas e velas que se abriam como asas. No horizonte, uma silhueta erguia-se acima de tudo, uma torre tão alta que parecia tocar o céu pálido do Egito. Os marinheiros a chamavam de Faros, o farol de Alexandria. Dizem que sua luz podia ser vista a dezenas de milhas de distância, uma chama eterna guardando o caminho dos navegantes. Para muitos, era apenas uma construção de pedra e fogo. Para outros, era um milagre de engenhos humanos e deuses antigos. Entre os homens que o observavam naquela manhã estava Nikos, um jovem artesão grego, recém-chegado à cidade. Trazia consigo uma promessa: aprender com os mestres que haviam erguido o farol e compreender o segredo da luz que nunca se apagava. Enquanto caminhava pela areia úmida, o som das ondas se misturava às vozes do mercado distante. O sol ainda mal havia tocado o topo da torre, e mesmo assim, ela parecia brilhar com vida própria. Nikos parou, olhou para o colosso de pedra e fogo, e sentiu, talvez pela primeira vez, o peso daquilo que os antigos chamavam de mortalidade. O caminho até a ilha de Faros era estreito e traiçoeiro. Pequenas embarcações cruzavam o canal levando suprimentos, pedras e óleo, a seiva que mantinha viva a chama do farol. Nikos subiu num dos barcos, sentindo o balanço das ondas e o cheiro do mar se misturar ao do alcatrão. O barqueiro, um homem de pele curtida pelo sol, olhou-o de soslaio. Primeira vez indo ao farol, estrangeiro? Nikos assentiu. Vim aprender. Dizem que os homens que o construíram desafiaram os próprios deuses. O velho soltou um riso rouco. Então prepare-se para ver o que os deuses deixaram para trás. Quando o barco tocou a pedra do cais, Nikos ergueu os olhos. As bases do farol eram tão largas que pareciam montanhas talhadas à mão. Escadas espirais levavam a portões guardados por sentinelas egípcios, que o observaram em silê. Ansio. Lá dentro, o som do mar se calava, substituído por martelos, correntes e vozes em eco. Era como entrar nas entranhas de um gigante. A cada degrau, o ar tornava-se mais quente. O calor da fornalha onde a chama era alimentada sem desk. Anso. Um homem de barba grisalha o esperava no topo da escada. Tinha os olhos claros e mãos marcadas por queimaduras. Sou Mênfis, o guardião da luz. E você é o aprendiz que veio de longe. Nikos fez uma reverência, sem saber se por respeito ou medo. Ensina-me, pediu. Mênfis sorriu, mas em seu olhar havia algo de sombrio. A luz do farol não ilumina apenas o mar, garoto. Ela revela aquilo que muitos prefeririam deixar-na. Essas sombras. Durante dias, Nikos aprendeu o ofício dos guardiões. Subia e descia os degraus infindáveis, levando jarros de óleo e polindo espelhos de bronze tão vastos que refletiam o céu inteiro. Cada noite, quando o sol desaparecia no horizonte, Mênfis acendia a chama com um gesto cerimonial, e o farol despertava. A luz era diferente de qualquer fogo que Nikos já vira. Brilhava com uma intensidade quase viva, como se respirasse. Dizia-se que o próprio Ptolomeu havia ordenado a construção do farol para glorificar os deuses, mas Mênfis falava em sussurros de um poder mais antigo, anterior aos reis e a essas cidades. Certa madrugada, quando o vento soprou do deserto e as chamas vacilaram, Nikos percebeu algo estranho. Por entre as fendas das pedras, um som baixo parecia vir das fundações, um murmúrio, como de vozes presas sob o solo. Assustado, procurou Mênfis. Há algo vivo lá embaixo, disse ele. Ouço sussurros quando o fogo enfraquece. Mênfis manteve o olhar fixo na chama. Houve o passado. O farol não foi apenas construído sobre a ilha, mas sobre aquilo e dormia nela. Nikos sentiu o sangue gelar. As palavras de Mênfis soavam como advertência e promessa ao mesmo tempo. Naquela noite, ao observar o reflexo da luz dançar sobre as ondas, ele se perguntou se o farol realmente guiava os navegantes, ou se o atraía para si. O vento começou como um sussurro. Em pouco tempo, rugia como um animal preso. As ondas se erguiam contra as muralhas da ilha, arremessando-se em fúria. Do alto do farol,
Nicos via os navios se perderem entre os relâmpagos, luzes frágeis lutando contra o mar infinito. Mênfis ordenou que reforçassem as chamas. O óleo queimava rápido, mas o fogo parecia hesitar, como se algo o contrariasse. A luz não deve se apagar, repetia o velho, com voz tensa. Se ela morrer, o mar virá buscá-la. Mas então veio o trovão. Um estrondo que fez tremer as pedras. O farol oscilou, e um dos espelhos rachou com um som agudo. A chama vacilou. Por um instante, o Farol ficou cego. Nicos correu pelas escadas em espiral, sentindo o calor e o medo o envolverem. Lá embaixo, o rugido das ondas parecia mais próximo, mais vivo. E foi então que ouviu, claramente desta vez, as vozes. Elas vinham das fundações. Chamava pelo nome dele. Nicos, desperta a luz. O mar que o erro que é dele. O jovem tropeçou, encostando a mão nas pedras úmidas. As fendas brilhavam com um fulgor estranho, pulsante. Quando Mênfis o encontrou, ele estava ajoelhado diante do chão, o rosto pálido de espanto. O farol, está vivo, murmurou Nicos. Mênfis o fitou longamente, a chama dançando em seus olhos cansados. Não o vê. Ivo, rapaz. Condenado. Quando a tempestade cessou, o farol ainda estava de pé, mas algo havia mudado. O ar dentro da torre parecia mais pesado, e a chama, mais intensa do que nunca, ardia com uma cor impossível, o ouro e o sangue. Mênfis levou Nicos até uma passagem oculta sob as escadas, onde o som do mar soava abafado e o chão exalava um calor antigo. A cada passo, o jovem sentia o coração acelerar, como se o próprio farol pulsasse com vida. A câmara subterrânea era pequena e circular, e no centro havia um poço de luz líquida, um fogo que não queimava, mas parecia fluir como o próprio tempo. Nas paredes, símbolos gregos e hieróglifos se misturavam, histórias gravadas de reis, deuses e sacrifícios. Mênfis falou baixo, quase num lamento. Quando construímos o farol, a ilha não era apenas pedra. Havia algo adormecido aqui, algo que os antigos temiam. Para que o farol brilhasse, um preço precisou ser pago. Nicos olhou horrorizado. Que preço? Mênfis respondeu sem desviar os olhos do fogo. Uma vida para acender a chama. Sempre uma vida. O primeiro guardião entregou-se à luz, e desde não, o farol se alimenta. O silêncio pesou entre eles. Lá em cima, o som do vento voltou a soprar, suave, como uma lembrança distante. Nicos sentiu um nó apertar-lhe o peito. A admiração que o trouxera até ali começava a se transformar em medo e culpa. E pela primeira vez, ele compreendeu o olhar cansado de Mênfis. O guardião não protegia apenas a luz do farol. Protegia o mundo daquilo que vivia dentro dela. Nicos mal dormia desde a noite da revelação. O farol parecia observá-lo. Cada estalo das pedras, cada tremor do fogo, era como um sussurro dirigido a ele. Mênfis, envelhecido de repente, mantinha-se em silêncio, como se esperasse algo inevitável. Certa madrugada, o velho o chamou ao topo da torre. O céu estava limpo, o mar tranquilo, e a chama ardia com um brilho sereno, sereno demais. Está chegando a hora, Nicos, disse ele. A luz enfraquece. O farol pede uma alma nova. O jovem recuou, o coração em desespero. Não. Deve haver outro modo. Mênfis sorriu com tristeza. Eu a mantive viva tempo demais. O farol precisa de mim agora. Ai! É assim que o ciclo se cumpre. Antes que Nicos pudesse impedi-lo, o velho deu um passo adiante. Abriu os braços diante da chama e murmurou palavras que o vento levou. A luz o envolveu como um véu. Num instante, Mênfis desapareceu. O farol brilhou com força descomunal. Raios de luz cortaram o céu, refletindo-se no mar como espadas. E então, silêncio. Apenas o farol, firme, eterno. E Nicos, de joelhos, com lágrimas queimando-lhe o rosto. No reflexo do bronze polido,
ele viu algo que jamais esqueceria. Seu próprio rosto, envolto pelo mesmo fulgor que consumira o velho guardião. A luz havia escolhido. Os anos passaram, e a cidade mudou. Reis vieram e se foram, impérios ergueram-se e caíram, mas o farol permaneceu. Sua luz, inquebrantável, cortava a névoa e guiava os navegantes que se aproximavam de Alexandria. Sempre o mesmo brilho, a mesma prome. Diziam que um novo guardião habitava a torre. Um homem silencioso de olhos que refletiam fogo. Poucos o viam, ninguém o ouvia falar. Apenas sabiam que, nas noites em que o mar se enfurecia, ele subia ao topo e mantinha a chama acesa, mesmo quando o vento ameaçava devorar ele. Os pescadores contavam histórias. Alguns diziam ter ouvido vozes ao redor da ilha, ecos de preces, ou de lamentos. Outros afirmavam ver, por um instante, duas sombras no alto da torre, uma velha e curvada, outra jovem e firme, ambas diante da mesma chã. Nicos, ou o que restava dele, compreendeu, enfim, o destino que Mênfis lhe deixará. O farol não era apenas pedra, fogo e espelhos. Era memória, era vigília, era o limite entre o que o homem constrói e o que o mar deseja levar-de volta. E enquanto as ondas batiam contra as rochas e o vento erguia-se sobre o porto, o farol de Alexandria brilhava, como se o próprio mundo respirasse através dele. Porque certas luzes não pertencem apenas à terra, pertencem ao tempo. E o tempo, como o mar, nunca apaga o que se recusa a morrer.